nas águas profundas do Espírito Santo. Hoje eu quero conhecer as suas riquezas, Espírito de Deus. Hoje eu quero mergulhar. Hoje eu quero mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Hoje eu quero conhecer as suas riquezas, Espírito de Deus. Incendeia, incendeia, incendeia o meu viver. Incendeia, incendeia, incendeia o meu viver. Hoje eu quero mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Hoje eu quero conhecer as suas riquezas, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos conhecer estas tuas riquezas, Divino Espírito Santo. Então abre o nosso coração para penetrar a palavra de Deus, para garimpar esta palavra e encontrar nela o tesouro que o Senhor quer compartilhar conosco nesta manhã. Enche o nosso coração com a tua luz, com a tua paz, com a tua alegria, Senhor. Alegria de caminhar na verdade, alegria de fazer o que é certo, alegria de ir de acerto em acerto, porque o Senhor vai à nossa frente nos conduzindo. Que esta palavra ilumine o nosso caminho, que esta palavra nos leve à vitória que o Senhor já preparou para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Primeira carta de São João, está ali um pouquinho antes do Apocalipse. Bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. Quando uma pessoa acredita de verdade que Jesus veio de Deus, que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, que Jesus é Deus, esta fé é um sinal de que esta pessoa já está vivendo uma vida nova. Essa pessoa nasceu para Deus, ela foi gerada para Deus, ela nasceu de Deus. Tanto que a gente diz que a nossa fé, não é, ali consolidada no batismo, é um nascer de novo.
não é? No nosso batismo nós nascemos para Deus, porque ali está a expressão máxima da nossa fé. Ali nós fomos feitos filhos de Deus. Ah, mas eu fui batizado muito criança, não é? Eu nem lembro desta opção, não é? Mas você só foi batizado porque o seu pai e a sua mãe assumiram diante de Deus e diante de todos os que estavam ali o compromisso de transmitir essa fé ao seu coração. Mas pode-se transmitir assim a fé? Pode-se transmitir assim a fé. Como uma vela acesa transmite o fogo a outra vela, sem perder nada do fogo que ela tem, a fé incendeia o coração da outra pessoa, sem apagar em nada a fé no coração que incendiou o coração da outra. E transmitiu-se o mesmo fogo. Só que esse fogo lá é inteirinho lá, como o fogo aqui que acendeu aqui, ele é inteirinho aqui. A fé se comunica. E olha, é uma grande diferença entre uma vela acesa e uma apagada, porque a vela ela foi feita para ser acesa. Alguém poderia dizer e apresentar com orgulho, né? Não, a minha vela ela está novinha em folha, nunca foi usada. Olha que beleza a vela que eu tenho. Pois é, que coisa triste, né? Uma vela que nunca foi acesa. Porque a vela foi feita para acender. A vela só tem razão de ser se ela carregar a luz com ela. Eu e você, nós fomos feitos para ter aceso no nosso coração a luz de Deus que vem pela fé, e diz a palavra, essa luz se acende quando a gente acredita que Jesus é o Cristo, que Jesus é o enviado de Deus, é o ungido de Deus para a nossa salvação. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. Quem ama a Deus vai amar essas pessoas que foram geradas por essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está se falando, né, de amar assim a Jesus, gerado de Deus, não, está falando de todas as pessoas que ao crerem em Deus, nasceram para uma vida nova. Quem ama a Deus, precisa amar os seus irmãos na fé. Quem ama a Deus, precisa amar os seus irmãos em Cristo. Nós temos que fazer o bem a todas as pessoas, gente. Basta que haja alguém desfrutando deste tempo conosco neste mundo, para que nós tenhamos a obrigação de fazer o bem a esta pessoa. Amar os outros não é um direito meu apenas, é um dever que eu tenho. O meu amor, até para aquela pessoa que eu desconheço, eu o devo. Mas se eu devo fazer o bem a todas as pessoas, de uma maneira especial, eu devo fazer o bem aos meus irmãos na fé, que padecem comigo as mesmas coisas, que passam pelos mesmos sofrimentos. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo 2. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Por que esse é o critério para eu saber que eu amo a Adriana, que eu amo a Ana Lúcia, que eu amo o Sapo, que eu amo você? Por que o critério para saber que eu tenho um amor por você é amar a Deus e colocar em prática os seus mandamentos? Pegue os mandamentos que você vai descobrir. Se eu não me engano, ali nos mandamentos tem 2 ou 3 que são voltados diretamente a Deus. Todos os outros estão em favor das pessoas que estão à nossa volta. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, não é? O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. E aí assim vai, não é? Você começa lá, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. A quem estes mandamentos defendem? A Deus. Não, esses mandamentos nos defendem da malícia que nós trazemos no nosso próprio coração. Os mandamentos de Deus me defendem da malícia do meu irmão.
Os mandamentos de Deus defendem o meu irmão da minha malícia. E olha que coisa maravilhosa, né? Quando eu rezo e quando eu deixo que os mandamentos do Senhor entrem no meu coração, eu diluo o veneno da malícia que existe dentro de mim no oceano de misericórdia de Deus. É tão bom quando a gente deixa o céu entrar no nosso coração, gente. Sabe, porque aquilo que existe de mal em nós se perde na infinitude de Deus. O Espírito Santo vem e saneia o nosso coração. Às vezes, para você sanear uma área, o que você precisa fazer? Derramar abundantemente água sobre aquele lugar, porque a água vai lavando, vai levando embora, vai diluindo aqueles detritos, vai tirando aquela concentração que estava apodrecendo aquele lugar. Aquilo que de mal existe em mim vai sendo diluído na misericórdia de Deus quando eu coloco em prática aquilo que Deus me mandou. E os mandamentos de Deus não estão em função de defender a Deus, mas em de provocar o bem em relação ao meu próximo. Versículo 3: pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. Como é que você sabe que você ama a Deus? Observando os mandamentos. Se você põe em prática aquilo que Deus lhe ensinou, se você obedece aquilo que o Espírito Santo dita através da Sagrada Escritura, através dos ensinamentos da igreja, mas que Ele dita também na sua consciência, você está amando a Deus. Quando você deixa de fazer o mal porque é mal e isso desagrada a Deus, você está amando a Deus. Porque amor não é sentimento. Amor é escolher por fazer o bem à pessoa amada. Quando você deixa de participar de um roubo, quando você não se une a uma desonestidade, quando você freia aquela palavra maligna que ia sair da sua boca, que ia sair da minha boca, porque a gente sabe que aquilo faz o mal ao outro e desagrada a Deus. Sabe quando eu deixo de usar o meu irmão, de fazer dele um objeto do meu prazer, de cercar aquela pessoa para vitimá-la, às vezes até sexualmente. Eu tenho desejo por ela, eu a cobiço, então eu começo a cercar a pessoa de uma tal maneira que ela não tem como escapar. Eu faço com que ela seja, mas eu não quero ter nenhum compromisso com ela, né? Eu só quero desfrutar do corpo dela. Isso é maligno, isso é pecado, isso é muito triste. E essa tendência existe em todos nós. Quando a gente deixa de alimentar essa tendência porque sabe que ela é má e faz isso por amor a Deus, por obediência a Deus, porque a gente sabe que nós estamos freando o mal no mundo. Quando nós dizemos não a essas inclinações, eu estou amando a Deus. Quando diante da possibilidade de fornicar com uma mulher casada, de cometer um adultério, eu digo não. Eu não vou pôr em risco a minha família, eu não vou pôr em risco a família desta pessoa. Esta mulher, este homem estão alucinados, eles perderam a razão, eles estão expondo a família deles e eu não posso colaborar com isso. Por isso, não, eu não vou cometer esse pecado. Você está amando a Deus. Você está amando o Senhor. E você pode até dizer, mas Márcio, isso não é fácil. Não é fácil. Mas os mandamentos de Deus também não são pesados. Porque aquele que nasceu de Deus, ao nascer de Deus, ganhou uma força capaz de vencer o mundo. A força que existe dentro de você é uma força capaz de vencer o mundo. E de vencer este mundo tenebroso no qual nós estamos. Se você é cheio do Espírito Santo, se Deus está com você, podem até tirar a sua vida, mas não podem tirar a sua vitória. Podem até acabar com o seu corpo, mas não podem fazer com que você venda a sua alma, que você se corrompa, que você se venda. E se alguém tentando te forçar alguma coisa não consegue e acaba matando você, eu pergunto, quem ganhou e quem perdeu?
Pode ter te tirado a vida, mas não tirou de você o que ele pretendia. Ele perdeu. Deus nos deu uma força maior do que a força da morte. Deus nos deu uma força capaz de superar qualquer obstáculo. E por isso esta palavra proclama: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Porque quem crê não se deixa dobrar pela opressão. O demônio não pode dobrar uma pessoa que crê. Este mundo não pode dobrar uma pessoa que crê. Se o maligno quer dobrar esta pessoa, primeiro ele tem que tirar dela a fé, porque enquanto ela acredita, ele não consegue. Se este mundo quer fazer curvar uma pessoa, primeiro tem que tirar dela a fé, porque senão ele não consegue. Jesus conta uma parábola que fala disso, contando do ladrão que vai entrar na casa da pessoa. Diz: se o pai de família sabe que hora que vem o ladrão e ele está fortemente armado, o ladrão não entra na casa, porque ele protege a casa. Se o ladrão quiser entrar, o que ele precisa fazer? Primeiro ele precisa amarrar esse pai de família, só depois então ele poderá roubar a casa. Para entrar na nossa vida e nos destruir, primeiro precisa arrancar de nós a nossa fé. Precisa nos amarrar, precisa nos tornar impotentes. E o que faz a gente impotente não é a doença. O que faz a gente impotente não é um pequeno fracasso ou um grande fracasso. O que faz a gente impotente não é a fragilidade do nosso corpo. O que faz a gente impotente não são os muitos anos que nós vivemos e agora fomos alcançados pela velhice. O que torna uma pessoa impotente é a falta de fé. Porque quando a pessoa não crê, ela já não pode mais nada. Assim como para quem crê tudo é possível, para quem não crê nada é possível. Você já viu que tem gente que é difícil da gente arrastar? Que a pessoa não acredita. Você fala: vamos fazer isso? Ah, não sei se isso vai dar certo. Gente, tanto esforço, né? Uma vez eu fui contratar o serviço de um senhor. Eu dizia para ele: seu fulano, o senhor consegue fazer isso? Ah, mas eu consigo, mas dá um trabalho. Tem outra pessoa para fazer, não? Mas estava sendo pago. Ele vivia disso. Você chega para a pessoa e diz: o senhor não quer fazer? Ah, o senhor sabe fazer? Sei. Faz direitinho? Ah, faço bem, sim. Mas por que você não quer fazer? Ah, não, isso dá um trabalho muito grande. Eu falei: me fala sério. Brincadeira. A pessoa não acredita na capacidade que tem de realizar bem feito e logo. Tudo se torna penoso quando a gente não acredita. Tudo se torna difícil, tudo se torna distante. Não é só a capacidade de a gente fazer algo, mas a finalidade com o que a gente faz. É para fazer o bem que a gente realiza as coisas que realiza. É para ajudar a outra pessoa que está precisando, está pedindo a ajuda da gente. É porque essa é a nossa profissão de vida. Fazer o bem por onde a gente passa. E quando a gente sabe aonde quer chegar, gente, nada se torna pesado para a gente. Todo sacrifício se torna um desafio. E como é bom quando a gente vence um desafio, né? Eu gosto de desafio. Eu gosto. Eu vejo que muitas coisas eu consegui na minha vida porque eu fui desafiado. Fui desafiado a uma situação, fui desafiado à superação de um problema, fui desafiado pela própria condição, quando eu via que ninguém conseguia fazer aquilo e dentro de mim havia uma certeza: eu consigo, eu vou conseguir. É difícil, então tenho dificuldade de achar um caminho, mas com dedicação eu consegui. Olha, a gente rala, a gente sua a camisa, é um caminho novo, a gente tem que ir descobrindo o como fazer, mas quando termina, puxa vida, que alegria! E a gente termina mais experiente, a gente termina melhor e com vontade de fazer de novo, porque a gente sabe que agora vai fazer melhor, mais rápido, não é com mais eficácia. O que move todas essas coisas? É a fé. Assim para um homem como para um homem que crê.
tudo é possível, nenhum obstáculo pode detê-lo. Para uma pessoa que não tem fé, até a coisa mais fácil do mundo se torna difícil. E o amor a Deus e a fé estão intimamente ligados. Intimamente. Por isso que esta palavra diz para nós que amar a Deus é obedecer a Deus. Por que amar a Deus é obedecer a Deus? Porque não tem como eu amar uma pessoa e não amar a vontade dela. Não tem como. Até quando eu casava, quando eu fui casar, eu e a minha esposa, nós tivemos um momento de partilha assim, profundo. E eu dizia para ela, choramos várias vezes nessa conversa, éramos noivos, não é? Mas a gente estava assim, chegando ao casamento. Então tudo o que precisava ser dito, tinha que ser dito ali antes de casar. E a gente foi colocando em ordem aquilo que era prioridade para a gente, ela colocando as prioridades dela, eu colocando as minhas prioridades, porque a gente precisava saber com quem estava casando. Como é que você sabe se a outra pessoa não fala? Você não é adivinho. Então eu precisava dizer para ela o que na minha vida era importante, aquilo que era sagrado, aquilo que eu não podia tocar. E ela ia dizendo para mim aquilo que era importante, aquilo que era sagrado, aquilo que na vida dela eu não poderia mexer, usurpar. E foi uma conversa tão boa, que nos fez tão bem, que deu profundidade à decisão que nós estávamos tomando. Eu lembro que entre as várias coisas que nós estávamos de acordo e partilhávamos um com o outro era que um precisava respeitar no outro a vontade de Deus para a sua vida. Porque não havia como a gente dizer que amava a Deus, mas não amava a vontade dele para nós. Se eu amo a Deus, eu preciso respeitar a vontade dele para a minha vida. Isso é, eu preciso obedecer. E se dentro desta minha vocação de casado, Deus me pede algo, eu que amo a Deus sobre todas as coisas, eu que amo a Deus em primeiro lugar, preciso ceder à vontade de Deus. E isso foi consenso entre a gente. Porque amar a Deus é amar a vontade dele. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu faço somente aquilo que dá na minha cabeça, eu estou me iludindo e eu não vou chegar a lugar nenhum. Não vou chegar a lugar nenhum se eu só faço o que está na minha cabeça e não faço o que Deus me pede. Ah, talvez alguém diga assim, você está sendo radical. Não. Procure entre os grandes nomes que a humanidade respeita e você vai encontrar inúmeros santos. Pessoas que não fizeram a própria vontade, mas fizeram a vontade de Deus. Um dos mais queridos, mais amados, inclusive pelos não cristãos. Os muçulmanos têm um amor por ele. Os ateus têm um amor por ele. Os pagãos têm um grande amor por ele. Os ecologistas têm um grande amor por ele. São Francisco de Assis que eu estou falando. Em que esse homem foi diferente? Não fez a sua própria vontade. Viveu uma pobreza mais pobre do que os pobres mais pobres da sua cidade. Aonde tinha alguém mais pobre do que ele dava um jeito de ter menos e ser menos do que aquela pessoa. Ele foi tudo não sendo ninguém. É uma contradição, né? Mas engraçado, Francisco fez em tudo o que Deus o inspirou a fazer. E se tornou um nome que o mundo não consegue esquecer. E você vai vendo tantos outros assim. Quando você começa a estudar os grandes intelectuais do mundo, você vai descobrir que, para sua surpresa, que grande parte, a maioria, eram pessoas de fé, tementes a Deus. Alguns cristãos, outros não, mas tementes a Deus. Pessoas de oração. Pessoas que se objetivaram a descobrir o que descobriram grandes cientistas, grandes descobridores. Conseguiram o que conseguiram porque queriam o bem das pessoas e temiam a Deus. A fé os levou aonde seus colegas descrentes não conseguiram chegar.
Porque a fé ilumina o caminho da gente, como nenhuma outra luz é capaz de fazer. E a fé é o motor que nos leva para frente. Então, quando você crê, você tem motor e você tem direção.